Então, na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre as bases da neurofisiologia e da comunicação neural. Esta é a primeira parte, né, em que nós vamos discutir esse mecanismo funcional importante da neurofisiologia. Nas próximas aulas também a gente vai continuar ainda no tema de comunicação neural, de sinapses e circuitos neurais. Então, o nosso roteiro, né, para a aula de hoje ele vai ser mais ou menos esse, né? Primeiro eu vou falar um pouco, um comentário sobre o sinal biológico, pensando no sinal elétrico, né, do sinal neural, falar o quanto que uma célula ela funciona como uma bateria, por que a gente faz essa analogia, né, que a célula é uma bateria, e aí a gente precisa discutir um pouco sobre a composição da membrana celular, falar de canais iônicos, e aí a gente vai detalhar os neurônios, as propriedades do neurônio em si, como uma célula excitável, e aí 3 tópicos fundamentais, que é o que a gente, né, precisa dominar na aula de hoje, que é o potencial de membrana, o potencial de ação e a propagação do potencial de ação, né? Ou seja, a condução do sinal neural. Isso aqui, quando a gente fala de potencial de ação, nós estamos falando de sinal neural. Então, isso aqui é o sinal neural. Tá. Então, os sinais, né, biológicos, e aqui nós vamos falar de sinais elétricos. Quando eu estou detectando, né, um sinal elétrico, o que é que eu vou usar? Eu vou usar eletrodos, está aqui um eletrodo na superfície, um outro eletrodo aqui, e esse par de eletrodos vem para cá, formando aqui um par, certo? Então, isso aqui eu estou registrando aqui o bíceps. Aqui eu tenho um par de eletrodo, aqui na parte, né, posterior, que tem a musculatura, que é o tríceps, forma aqui esse par, eu estou registrando. E aqui eu tenho o registro, né, em milivolts, então eu estou registrando a atividade elétrica, né, do bíceps, e aqui a atividade elétrica do tríceps. O que é que eu solicitei que o indivíduo fizesse? Ele fizesse, então, um movimento forte de pressão, para ele contrair tanto o bíceps como o tríceps, e veja que aqui era antes dele ter, então aqui é o início, né, da contração. Então, antes aqui o nível muito baixo, e de uma hora para outra, quando ele começa a se contrair, aumenta muito. Então você tem um aumento da atividade elétrica. Como a atividade elétrica aqui no caso é positiva e negativa, né, porque isso aqui depende, as fibras estão em várias posições, eu faço, né, a somatória disso, tá aqui. Então, se eu fizer o produto, né, do valor negativo e do valor positivo, eu tenho sempre, né, um resultado que é um resultado modular que fica sempre positivo. Então, na verdade, aqui eu estou pegando a amplitude do meu sinal. Então, aqui a amplitude, né, em milivolts do sinal do bíceps, e aqui a amplitude, né, do sinal do tríceps. Se vocês olharem aqui eu estou fazendo uma contração do bíceps, ele está promovendo também uma resposta do tríceps. Mas se vocês olharem aqui eu tenho, né, a amplitude do meu sinal, aqui do bíceps, que vai lá próximo de 24 milivolts, os valores máximos, enquanto que aqui é do tríceps é um valor muito baixo, de 0,05, né, milivolts, porque não é ele que está fazendo. Felipe, você está sem áudio, você não está ouvindo? Estou interrompendo aqui porque o Felipe está colocando aqui no chat que não está vendo o áudio. Eu queria saber se vocês estão ouvindo ou se o problema é só com o Felipe. Aqui está tudo normal, professor. Felipe, dê uma olhadinha aí no seu áudio, porque está funcionando nos outros, ok? Qualquer coisa pode, né, interromper. Tá, então, esse é um sinal elétrico, né?
Então, eu vou detectar através, né, de um eletrodo, né, então esse aqui é o eletrodo que eu coloquei aqui, né, e dos eletrodos eu tenho aqui o meu amplificador, que também tem uma filtragem, tal, etc, então esse sinal. Né. Além do sinal, né, muscular, um outro sinal elétrico também bastante importante é o sinal cardíaco. Aqui eu não tenho, né, o eletrodo, ele está na superfície do corpo. Então, eu posso botar um eletrodo aqui bem na posição, né, aqui abaixo da clavícula direita e depois aqui abaixo do mamilo esquerdo, e aí eu consigo fazer esse registro, né, conseguir ver aqui a despolarização atrial, que é de baixa amplitude, a ventricular, a repolarização e assim sucessivamente. Então, a musculatura, nós temos musculatura estriada esquelética, atividade elétrica, musculatura estriada cardíaca, atividade elétrica. Do mesmo jeito que a gente vai ver, né, aqui, né, na atividade elétrica cardíaca. Então, aqui eu tenho, atividade elétrica cerebral. Aqui eu estou registrando atividades dos neurônios corticais. Também mais um sinal, né, biológico, né, um sinal elétrico biológico. Então, a gente tem aqui essas três possibilidades. Né? Então, aqui é o eletromiograma. Então, quando eu faço um eletromiograma, eu registro a atividade elétrica muscular, eu registro o eletroencefalograma, atividade elétrica cerebral, e o eletrocardiograma, atividade elétrica cardíaca. Veja que são padrões de atividades elétricas diferentes. Né? Esse aqui tem um padrão bastante irregular, esse aqui muito irregular, este aqui, né, com alta amplitude e altíssima frequência. A grande questão é por que essas células geram atividade elétrica. E o mais importante, que a atividade elétrica dessas células, tanto o neurônio aqui no caso, o músculo estriado esquelético e o músculo cardíaco são importantíssimos para a funcionalidade desses órgãos. Então, o cérebro precisa ter atividade elétrica neuronal, a musculatura estriada esquelética precisa ter, né, uma atividade elétrica nessa musculatura estriada esquelética para ter o movimento, e o coração, para funcionar da forma correta, ele precisa, né, ter uma atividade elétrica na musculatura cardíaca, né, a musculatura estriada cardíaca. Então, por que uma célula, né, toda célula é uma bateria? Ora, basicamente, quando a gente vai simplificando o conceito de bateria, né, no sentido de ser algo que acumula cargas. Então, eu vou tentar convencer vocês que as células acumulam carga. E por que elas acumulam cargas? Então, aqui eu tenho uma representação. Isso aqui é uma célula, né? Então, aqui eu tenho, isso aqui vamos dizer que isso aqui seja a célula A, e aqui eu tenho a célula B. Essa aqui é a membrana da célula B, e aqui é a membrana da célula A. Então, esse lado aqui é o lado intracelular, aqui é o lado intracelular, e aqui é o espaço intercelular. Então, a célula se separa do meio, né, pela membrana, por essa membrana, que é uma camada de lipídio. Está aqui a representação dela. Então, essa camada aqui, isso aqui tudo, né, tem aqui o meu lipídio, essas bolinhas, né, que estão representadas aqui nessas bolinhas roxas. Né? Então, esses lipídios aqui faz com que a água não passe por aí, e todas as substâncias que estejam dissolvidas em água não conseguem passar por essa parte de lipídio. Simplesmente porque a água não vai se misturar com o meio, né, que é o lipídio, né, a gordura, que vai acontecer, então, que somente irá atravessar aqui livremente substâncias que sejam lipossolúveis, como no caso dos hormônios sexuais, né, progesterona, os esteroides em gerais, né, estradiol, né, o cortisol também, né, ele consegue atravessar. Para que haja a passagem de água aqui pela membrana, tanto do meio extra para o meio intracelular, é preciso que tenha essas proteínas integrais, que essas proteínas, então, elas vão funcionar como os canais, né? Então, os íons vão atravessar a membrana a partir de canais. Então, essas proteínas transmembrana estão aqui,
E então, essas moléculas, os íons, vão estar, né, dissolvidos na água, né, e para poder atravessar a membrana precisa passar, né, pela parte proteica. Então, aqui no caso, seria uma proteína que está aberta, mudou a sua conformação, e um íon sódio que está hidratado, ele está rodeado de moléculas da água, ele vai conseguir passar aqui por causa, né, dessa proteína transmembrana, funciona, né, como, né, um canal, né, iônico. Então tem canal de água, tem canal para sódio, tem canal para potássio, para cloro, cálcio e assim, né, sucessivamente. Então quando eu olho, né, um neurônio, que aí, olha, nós vimos, então o neurônio, ele é uma célula e ele funciona como uma bateria. A célula muscular é uma célula e funciona como uma bateria. A célula muscular cardíaca também. Qualquer célula pode funcionar como uma bateria. A diferença dos neurônios, das células musculares estriadas, das células musculares cardíacas, é que além dela acumular carga, ela tem a capacidade de liberar essa carga elétrica, de mudar a sua voltagem. E aí o que nós temos aqui são, né, as diversas células, né, que isso aqui são células, né, neuronais, são neurônios. Eu tenho aqui nesse primeiro diagrama, é um modelo, né, esse aqui é o modelo. O que seria? Né, eu tenho um corpo celular, eu tenho essas terminações que nós vamos chamar aqui de dendrito. Do corpo celular eu tenho essa zona aqui, no qual essa zona ela tem um prolongamento longo. Esse prolongamento é o prolongamento que nós vamos chamar de axônio. Então aqui é o corpo dendrito, corpo celular, axônio, e aqui as terminações do axônio. E aqui essa região do axônio é uma região que conduz o sinal neural. Então o sinal neural ele é gerado aqui, né? Então o sinal neural ele é gerado nesse ponto, na zona de disparo, ele vai ser conduzido e ao chegar na extremidade ele pode provocar a liberação de neurotransmissores, que são substâncias químicas que vão agir no alvo, na célula-alvo que esteja aqui, que pode ser um outro neurônio, pode ser uma célula muscular, ou pode ser, inclusive, uma célula glandular. E aqui eu tenho os tipos gerais de neurônios. Eu tenho assim, o neurônio sensorial. O neurônio sensorial ele é muito interessante. Ele tem aqui o corpo da célula, e o axônio dele, né, para frente, e aqui seria para a periferia, né, por exemplo, para a pele, e a outra parte do axônio, ele vai aqui para dentro do sistema nervoso central. Isso aqui está fora da medula, o corpo desse neurônio. Então, aqui na pele, quando eu tenho um estímulo na pele, por exemplo, um estímulo mecânico, tal, etc., vai promover a excitação dessas terminações, que são receptores, vai gerar um sinal neural aqui. Esse sinal neural, então, ele se propaga, entra para dentro do sistema nervoso central e vai fazer sinapse com neurônios que estão dentro do sistema nervoso central. E daí em diante vai até o sistema nervoso. Por outro lado, eu tenho um motoneurônio. Esse neurônio aqui, ele está na medula espinhal. E ele tem um axônio que sai da medula e vai fazer sinapse com um músculo. Então, aqui ele vai gerar o sinal neural, esse sinal neural ele vai se propagar, chegar aqui nas terminações, vai liberar o neurotransmissor, que no caso aqui na junção neuromuscular é a acetilcolina, e vai ativar o músculo. Eu posso ter aquilo que eu chamo de interneurônios. Esses interneurônios, ou seja, eu tenho um neurônio que faz conexão com outro neurônio, né, com conexões curtas. Eu tenho neurônios, né, interneurônios, mas de projeções, né? Então, esse aqui é um neurônio, esse interneurônio aqui, eles são curtos, aqui são longos, axônios. E eu tenho, né, neurônios que eu vou chamar de neuroendócrino. Então, eu tenho um neurônio que está aqui, por exemplo, ele pode estar lá no hipotálamo, e ele vai liberar substâncias químicas. Né? Então, aqui, esse neurônio aqui, ele pode chegar, né, e liberar, por exemplo, dopamina, e a dopamina vai agir nas células da hipófise para produzir, por exemplo, né, a prolactina. Né? Então, você tem todo, né, esse processo, produzir a prolactina, desculpa, a dopamina inibe a prolactina. Né? Todo esse processo, né, de, né, ação. Então, eu tenho diversas ações que os neurônios podem ser, mas isso, todas essas ações, ela vai depender
né, da capacidade desses neurônios produzirem sinais neurais. E aí eu tenho os diversos circuitos neurais. Aqui é um exemplo, olha, eu tenho aqui um neurônio que está na área motora, no córtex, né, se eu botar aqui uma substância, ela pode se propagar e vir eu marcar onde ele está. Então isso aqui é uma projeção que sai do córtex, vai aqui para a medula, né, para o tronco cerebral, desculpa, e do tronco cerebral vai para dentro do cerebelo. Né. Então esse aqui é o neurônio A, que é um núcleo pontínuo, aqui no tronco cerebral, e esse aqui é um neurônio no córtex cerebelar, que é esse neurônio que está aqui. O neurônio, né, ele vai ter algumas características importantes para a gente entender, inclusive saber as funcionalidades, o que está acontecendo e etc. Então, a composição das membranas dos neurônios varia conforme a região onde ele está. Então, aqui eu tenho uma composição, veja, aqui eu estou marcando aqui A, né, então aqui A eu tenho essa membrana, essa membrana é importante, está aqui, certo? Aqui eu tenho aqui a membrana, isolando aqui o neurônio. Eu tenho aqui uma membrana nuclear, certo? Então aqui onde eu tenho todo o feixe, eu tenho membrana, né, de outras, né, estruturas, né? Aqui a membrana nuclear novamente, mas por exemplo na mitocôndria também eu tenho uma membrana. Então tem um conjunto grande de membrana. Então todas esses instrumentos, essas organelas intracelulares são compostas de membrana. E além disso, né, eu vou ter uma composição proteica, então isso aqui tudo é proteína, certo? Quando eu falei de membrana, eu estou falando que eu tenho proteína, né, e que eu tenho, né, lipídio. Aqui eu vou falar agora, né, de proteínas, que é, né, uma grande quantidade que está no intracelular. Então, essas proteínas, por exemplo, aqui eu tenho os que eu chamo de microtúbulos. Então, o que é um microtúbulo? O microtúbulo ele é um conjunto que a gente chama de protofilamento, tá? Em conjunto aqui, então esse conjunto aqui eu tenho vários, né? Eu tenho 13 protofilamentos que estão organizados desta forma, formando um microtúbulo. Esses microtúbulos, eles são importantes tanto na organização, por exemplo, da manutenção, do estiramento do axônio, como também para o transporte de substâncias. Eu tenho os neurofilamentos, né? E os neurofilamentos, eles são formados, né? Primeiro, o que eu chamo aqui de um monômero, né? Ou seja, eu tenho só, né, uma sequência de aminoácidos. Uma sequência de aminoácidos. Aqui eu tenho uma sequência de aminoácidos que vai formar os monômeros, mas esses dois eles podem enrolar entre si e aí eles vão formar os dímeros. E esses dímeros eles podem se enrolar entre si, que vai formar um tetrâmero complexo, que é um protofilamento. Então, e um conjunto de protofilamento vai formar, né, o filamento neural, que está aqui. Certo? Então, aqui é o microfilamento, aqui, como cada bolinha dessa representaria, por exemplo, representa uma proteína globular. E o conjunto dessas proteínas globulares, elas formam, né, um microfilamento. Então, veja, isso aqui é uma proteína, né? Isso aqui é um conjunto de uma proteína. Então, isso aqui tudo, né, é um, né, microfilamento. Esse microfilamento aqui vai formar tudo isso aqui. Então, isso é importante para, né, a organização, a estrutura da célula, a funcionalidade, isso para o neurônio, para a parte muscular e etc. Professor, diga. Volta ali o slide rapidão. Volto sim, querido. Esse neurofilamento que o senhor está falando, então seria um conjunto de monômeros? O conjunto, o monômero, né? Exatamente. Aqui eu tenho um monômero, aí eu formo, né, um dímero, são os dois monômeros juntos. Aí eu formo mais ainda. Né? Então, imagine a ideia de você ter um cabo coaxial, entendeu? E aí você vai acrescentando mais um, mais um, mais um. E quanto maior, né, mais rigidez ele vai fazer. Né? Então, ele vai ser importante para manter a estrutura do neurônio em si, certo? E para permitir a transmissão, né, de proteína. Porque, olha,
eu vou voltar bem aqui para lhe mostrar o seguinte. Tá vendo daqui, ó? Vamos pegar esse neurônio aqui, né? Esse neurônio está aqui, ele vai produzir, porque aqui é que está o DNA dele, né? Aqui é que ele vai sintetizar, a máquina de sintetizar, por exemplo, as proteínas, os neurotransmissores, os hormônios estão aqui. E ele precisa sair daqui e vir até para cá, para chegar aqui, ser armazenado em vesícula e depois ser liberado. Então, essa passagem daqui para cá, ela precisa, né, desse, né, filamento. Né? Então, essa estrutura ela é importante para isso. Esses filamentos, por exemplo, eles vão ser importantes, por exemplo, para fazer o encurtamento, né, do músculo, tanto a musculatura cardíaca como a musculatura estriada esquelética. Certo? E aí, olha, veja essa situação aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Vocês já ouviram falar muito, né, em doença, né, neurodegenerativa, né? Uma que é muito comum, que é a doença de Alzheimer. Então, na doença de Alzheimer, né, uma das causas, né, que ocorre é que eu vou ter esse material estrutural proteico, né, né, ou seja, o que é que o organismo está fazendo? Ele está sintetizando sempre proteína e está degradando proteína também. O que ocorre é que o neurônio perde a capacidade de degradar essas proteínas, fica pedaço dessas proteínas ou dentro das células, como nessa situação aqui, que a gente chama de corpus, né, de Levy, né? Então isso aqui é um neurônio, e dentro do neurônio tem um acúmulo, né, proteico, que são fragmentos lá dos neurofilamentos. Enquanto que aqui eu tenho uma placa de amiloide, né, que está fora de um neurônio. Mas isso, por estar fora de um neurônio, provoca um processo inflamatório no tecido e morte celular. Isso aqui também provoca morte neuronal. A gente ainda não sabe exatamente o que é que realmente dispara esses problemas. Parece que são vários fatores, né, que levam, né, à perda da capacidade da célula fazer a limpeza, né, desses fragmentos de filamentos. E como esses filamentos, vejamos neste caso aqui, eles ficam ineficientes, a célula não vai ter a sua funcionalidade, não vai conseguir transportar os neurotransmissores ao longo do axônio, tal, e etc. Um neurônio, então, voltando para o neurônio, né, normal, um neurônio funcional. Então, as propriedades dele vai ser a estabilidade, ou seja, a capacidade de gerar, né, um potencial de ação no axônio. A capacidade de condução, o potencial de ação, né, no axônio. Depois, a capacidade de transmitir essa informação, esse sinal neural, de um neurônio para o outro, através de sinapse, que pode ser elétrica ou química. A integração, ou seja, como que essa célula pré-sináptica conversa com a célula pós-sináptica. E a plasticidade, né, essa sinapse, né, ou seja, o terminal pré-sináptico e a membrana pós-sináptica, eles podem mudarem quando eles são muito utilizados. Na aula de hoje, nós vamos ficar restrito a essas duas propriedades aqui, a estabilidade e a condução do potencial de ação. Depois, né, a gente vai falar dessas três propriedades. Diga. Boa noite. Eu estou com uma dúvida, sobre, por exemplo, aquele trançado que lá, do neurônio. Nesse caso, aquele trançado lá que tem maior quantidade de filamentos, ele tem alguma parte específica do cérebro que ele se localiza, diferente daquele que é mais simples? E porque o Alzheimer, o poder de ação do Alzheimer, ele reduz naquele trançado maior. Eu queria saber esse esclarecimento sobre o trançado, por exemplo, se tem alguma interferência no Alzheimer, por exemplo, se aquele trançado maior, ele tem maior resistência contra o Alzheimer. Essa parte de baixo aí, esse trançado Isso. Sim, se ele tem mais resistência
ao mal de Alzheimer. E se esse mais simples tem um poder de ação maior do Alzheimer. Eu queria saber essa questão. E se tem algum tratamento que pode retardar. Certo. Então, assim, o que é que a gente sabe? Duas coisas. Na verdade, para todo mundo vai chegar até aqui, certo? Você começa aqui dentro da célula e vai formar isso aqui. Então, para todas as células vão ficar isso aqui. A gente não sabe exatamente por que algumas células, em algumas condições, né, que aí no caso do Alzheimer, né, isso aqui começa a se quebrar, porque naturalmente isso aqui vai quebrando aos pedaços e vai sendo reposto. Só que se eu quebro um pedaço, o que a célula faz? Ela vai e limpa. Se ela não consegue limpar, que é isso aqui, você acumula. Aí a sua pergunta, então, isso aqui está sempre, né? Então, a gente não tem nenhuma ainda evidência, né, de que essas estruturas, esses filamentos grandes, eles são diferentes em quem tem Alzheimer e quem não tem Alzheimer. A gente não conseguiu perceber isso ainda, né? Agora, o que a gente sabe é o seguinte, é que quanto mais o cérebro ele é estimulado, maior preservação desses filamentos ele é mantido. Então, nos modelos animais, porque existem modelos animais, ou seja, em que você tem algumas alterações genéticas, que ele tem problemas nessa limpeza e ele desenvolve uma sintomatologia motora e comportamental semelhante ao Alzheimer. E aí a gente sabe que se eu pegar esse animal e der muito estímulo para ele, ou seja, botar ele num ambiente enriquecido, né, fazer com que ele não viva num ambiente muito, uma gaiolinha pequena, mas é uma gaiola grande, com outros animais junto, esse Alzheimer dele, ou seja, os sintomas, os sinais, melhor dizendo, que é animal, né, os sinais, eles são de menor intensidade. A gente sabe também que nos pacientes com Alzheimer, aquelas pessoas que têm uma maior atividade intelectual, atividade física, têm uma tendência a ter os sintomas menos graves. Então, o que parece, né, é o que a gente, né, acha hoje, é que se você estimula muito o seu cérebro, você mais ou menos está se prevenindo contra o Alzheimer, ou se prevenindo que, caso você vá ter um Alzheimer, as sintomatologias sejam mais leves. Então, é isso o que se tem. A gente não tem, né, ainda uma noção, isso ocorre ou não. Claro, a gente sabe que algumas pessoas têm já uma alteração genética que facilmente pode desenvolver o Alzheimer, e a gente não sabe identificar quando é que começa a ter a formação dessas placas para começar o tratamento. A gente não tem um tratamento ainda que acabe com isso. O que a gente tem são tratamentos para reduzir um pouco os sintomas. Doutor, mas, por exemplo, uma ressonância magnética, seria possível começar a identificar alguns sinais para poder prevenir contra um Alzheimer, um exame de ressonância magnética, um eletroencefalograma, coisa desse tipo? Não, assim, se você está num estado já grave, né, a gente consegue ver, entendeu? A questão é que a gente não faz, por exemplo, ressonância sempre, né, de várias vezes na pessoa para acompanhar e ver, essa pessoa desenvolveu. A gente não tem essa informação, certo? Agora, quando o indivíduo tem já os sintomas, aí eu junto os sintomas dele, né, que é o quê? Alterações cognitiva, reduz a atenção, reduz a memória, tal, às vezes fica desorientado, e aí isso eu faço uma ressonância magnética e eu consigo dizer, olha, aí eu já estou, né, com estado. Eu não tenho como chegar e dizer assim, olha, eu tenho um dado da ressonância e já prever que aquele paciente vai ter Alzheimer. Isso a gente não tem, certo? O que seria, né, o que hoje se mais investiga assim, é como é que eu posso ver isso precocemente? E talvez se a gente conseguisse perceber essa precocidade, a gente pudesse trabalhar num tratamento mais prévio, tanto tratamento fisioterapêutico ou tratamento farmacológico. Mas a gente não tem ainda, né, infelizmente, ainda esse domínio. Professor? Diga.
O senhor estava falando aí que quanto maior a atividade cerebral, menos propenso você é a desenvolver o Alzheimer. E algumas Isso. pessoas chegam a comparar o cérebro como um músculo, né? E essa atividade cerebral, no caso, quanto mais ativo for, vai fortalecer esse axônio, no caso, a banha de mielina e tal, fazendo com que não desenvolva o Alzheimer? Isso, é isso que vai acontecer. São duas coisas que a atividade cerebral, né, estimular a atividade cerebral, ela faz. Uma principal delas é a formar aquilo que a gente chama, né, de botões sinápticos, ou seja, você aumenta o número de sinapses, certo? Para você aumentar a sinapse, você precisa fazer síntese proteica e tal. Então, imagine que um neurônio, ele funciona, né, como se fosse aqui o seguinte. Então, eu tenho aqui a minha sinapse, nós vamos ver isso na aula de amanhã, né, mas assim, ó, eu tenho vários pontos, todos esses pontinhos aqui desse meu neurônio aqui, são sinapses. Então, se eu tiver muitas sinapses, né, e se eu tiver uma perda de 3, 10 sinapses, não tem problema nenhum. Você encontra em alguns neurônios em torno, né, de 20 mil, né, sinapses num único neurônio. Você pode encontrar até isso. Então, se você tem 20 mil neurônios, 20 mil sinapses, e você tem uma perda, né, por um motivo qualquer, né, de 100 sinapses, é muito pequeno o efeito na funcionalidade desse neurônio. Porém, né, se você só tem 1000, né, sinapses ali relacionadas com aquele neurônio, se você perder 100, né, vai ser grande, vai ser 10%, né, da funcionalidade daquele neurônio. E o que é que faz com que, né, os neurônios desenvolvam novas sinapses? É a estimulação. Então, isso, né, é o que a gente mais, né, demonstra hoje em dia. Quanto mais estimulado, mais sinapse ele é formado. Por isso que, quando eu fiz o curso de medicina, né, nos anos 80, no início dos anos 80, a gente dizia que o cérebro não era plástico, não tinha plasticidade, não adiantava fazer nada. Então, quando o indivíduo tinha um AVC, ou tinha um trauma cerebral, a gente não fazia muita coisa, não apostava, achava que não tinha mais jeito. Hoje não, hoje o indivíduo vai para fisioterapia, toma medicamento, tem muita estimulação, porque a gente sabe que os neurônios, alguns neurônios podem se regenerar, são poucos, mas o que o neurônio tem a capacidade é de formar novas sinapses. E é isso que vai melhorar a sua funcionalidade. Então, eu gosto de dizer assim, que o cérebro ele é diferente de uma máquina. O cérebro, quanto mais eu uso, melhor ele fica. Certo? Tá, então assim, agora vamos para a nossa... por que uma célula é uma bateria? Né? Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, né, é que as composições iônicas são diferentes quando eu comparo o intracelular com o extracelular. Então, aqui eu tenho as concentrações dos íons, aqui dentro da célula e aqui fora da célula. Tá? Isso aqui é o neurônio de Lula, não é do Lula, certo? Esse neurônio aí está comparando o neurônio de Lula, o molusco, certo? E, né, neurônio de um mamífero. Vocês também vão entender porque aqui a gente está falando do neurônio de Lula, do molusco, porque, na verdade, esses neurônios eles foram muito estudados. Tá? Então, aqui a gente tem o seguinte, né? Tem os principais íons: potássio, sódio, cloro e cálcio. Então, olha, dentro da célula eu tenho muito potássio, 400, que aqui está em milimolar, 20. Então, se eu comparar isso aqui, né, 400 é 20 vezes mais. Certo? Então, aqui eu tenho 20 vezes mais potássio dentro da célula do que, né, fora da célula. O sódio, eu tenho maior quantidade de sódio fora da célula. O cloro, mais sódio fora da célula. Olha,
o cálcio muito, muito, muito mais concentrado fora da célula. Isso para o neurônio do molusco, como também para os neurônios dos mamíferos, são algo semelhantes. Muda, né, os valores. Então, se eu tenho essa diferença, é isso que a gente vai discutir, que isso vai gerar aquilo que a gente chama de potencial de membrana. Então, esse potencial de membrana, né, ele vai poder mudar, né? Então, aqui eu tenho variações de sinais, né, elétricos, né, numa célula, tá? Então, aqui eu tenho aqui uma célula A. Então, esse aqui era o potencial de membrana, a diferença de potencial entre a face, o intracelular e o extracelular. Então, ele, olha, ele aumentou aqui, diminuiu e fez isso aqui com alta frequência. Então, seria isso que nós vamos chamar de potencial de ação, que é o que vai ser o sinal neural. E o potencial de ação é uma mudança no potencial de membrana, nessas composições. E esse potencial de ação, ele vai ter a capacidade de se propagar aqui pela membrana do axônio. Ele pode se propagar de uma forma contínua, certo? Aqui no axônio não mielinizado, ou ele pode se propagar de uma forma saltatória, que é o que nós chamamos, né, numa célula, né, mielinizada, porque ele só vai disparar aqui nos nódulos de Ranvier. Então, vamos detalhar um pouco agora o potencial de membrana, o potencial de ação e essa propagação do potencial de ação. Então, para isso, né, se eu vou ter essas alterações, eu vou fazer uma pequena demonstração anteriormente para falar dos movimentos de fluidos e íons sobre a membrana celular. Ok? Então, só para falar aí para o Eric e Rodrigo, né, que está entrando agora na turma, Eric, não se preocupe que a frequência, né, aqui o meu sistema aqui, o Meet, ele vai captando, né, todo mundo que entra, ele vai gravando, né, o nome, né, de vocês, tá? Sem problema. Então, veja o seguinte, eu tenho aqui 3 situações. E aqui, né, eu tenho aqui um recipiente, que eu tenho 2 compartimentos, o compartimento 1 e o compartimento 2. Tá? Então, aqui no compartimento 1, eu coloquei uma substância, aqui estaria cheio de água, né, e eu coloquei uma substância. E aqui tem uma membrana. Essa membrana, ela permite que essa substância atravesse de um lado para o outro. Então, assim, como eu tenho uma maior concentração aqui, pelo gradiente de concentração, né, ele vai dar substâncias daqui, vão passando para esse lado, até chegar a um equilíbrio. Então, veja, no início, né, aqui eu tinha no compartimento 1, então aqui eu tenho, né, muita concentração, né, no compartimento 2 eu tinha 0, e aí aqui no compartimento 1 vai diminuindo, porque vai aumentando no compartimento 2, até encontrar aqui, e aqui, quando está em equilíbrio, é porque está na situação estável, é uma estabilidade. Então, o sistema entrou numa estabilidade. Agora, se eu pensar de uma outra forma, agora eu não estou mais falando de uma única partícula, estou colocando agora 2 partículas. Né? Imaginem que eu estou colocando 2 íons, certo? Então, eu tenho mesmo aqui recipiente, ele é dividido por uma membrana, eu tenho aqui substâncias, né? Ou seja, eu tenho um íon positivo e íon negativo, ok? Aqui eu vou ter, né, aqui que é a concentração, né, dos cátions. Então, veja, no compartimento 1 eu tenho alta concentração, no compartimento 2 eu tenho 0. Olha, se eu for ver o potencial elétrico, que é a diferença de voltagem, no compartimento 2 e no compartimento 1 também é 0, certo? Ou seja, aqui eu tenho o mesmo número de cargas positivas e cargas negativas, aqui eu não tenho nem carga positiva nem carga negativa. Então, a diferença de potencial aqui é 0, a diferença de potencial aqui é 0, dentro, né, nesse lado e neste lado. Agora, se essa membrana, né, ela for semi-permeável, né, ou seja, ela só permite a passagem de cargas elétricas positivas e não cargas elétricas negativas.
Então, em decorrência da diferença de concentração, as cargas positivas tendem a sair daqui para cá. Então, eu vou ter um movimento de carga positiva para esse lado, do lado 1 para o lado 2. Então, a concentração de cargas positivas aqui, né, ela vai diminuindo, porque eu estou passando para o lado 2, e para o lado 2 eu estou aumentando. E o que é que vai acontecer com o potencial elétrico? Olha, se o compartimento 1 perdeu cargas positivas, ele vai ficar mais negativo. Se o compartimento 2, que antes não tinha carga nenhuma, recebeu cargas positivas, ele vai ficar mais positivo. E assim, sucessivamente, até chegar a um equilíbrio. Veja que anteriormente, que era só uma única molécula, só um íon, ele passava todo os dois lados e ficava em equilíbrio de igual, concentração igual. Agora não. Aqui eu continuo tendo mais cargas positivas no compartimento 1 do que no compartimento 2. Por que que eu tenho mais cargas positivas? Por que não veio e ficou igual? Por causa das cargas negativas aqui vão criar uma força puxando as cargas positivas para esse lado. Né? Então, eu tenho, né, uma difusão de íons, aí neste caso, usando duas forças. Uma força que é o gradiente de concentração e o gradiente elétrico. Então, o gradiente de concentração faz com que o cátion venha para cá, mas o gradiente elétrico, porque as cargas negativas não passam, ficam aqui no sentido oposto. E aí eu chego numa fase de equilíbrio, mas com a diferença de concentração e com isso, com a diferença agora de potencial elétrico. Então, né, os íons vão acontecer exatamente isso. Porque o que ocorre? Eu tenho canais iônicos, né, que eles podem estar abertos ou estar fechados. Então, o que é que faz, né, ter mais, né, sódio no extracelular, no lado fora da célula, do que dentro da célula? Porque a célula, né, em repouso, em condições de repouso, os canais, essas proteínas transmembranas que permitem a passagem de sódio, eles estão fechados, não deixando o sódio sair. Enquanto que existem transportadores, que são moléculas que pegam, por exemplo, o sódio de dentro e jogam para fora. A gente vai chamar de bomba de sódio e potássio. Certo? Então, para cada íon, eu vou ter proteínas diferentes e propriedades diferentes. Tá? E aí, né, aqui eu estou simulando, né, uma coisa como se fosse uma célula, né, aquele experimento que eu mostrei anteriormente, né, para difusão, né, para mostrar o equilíbrio eletroquímico. Então, se eu tenho aqui, né, uma concentrações iguais, né, de cloreto, né, de potássio, 1 milimolar, 1 milimolar, eu não vou ter fluxo nenhum. Se eu não tenho nenhum fluxo, né, o meu voltímetro aqui vai estar marcando, se eu medir a diferença de potencial entre um lado e outro, é zero. Por quê? Porque aqui eu tenho a mesma quantidade de cargas positivas e negativas em ambos os lados. Agora, imagine o seguinte, se eu aumentar aqui, neste lado, a concentração de cloreto de potássio. Certo? Só que, quando eu faço essa concentração de cloreto de potássio, o que que ocorre? Só uma determinada molécula que vai passar, porque a outra não passa, certo? E aí, o que que ocorre? Na verdade, o potássio passa, né, e o cloro não passa. Então, o que vai acontecer é que vai haver uma condição, que a condição inicial ela não está em equilíbrio, até chegar no equilíbrio eletroquímico. Esse, né, equilíbrio aqui no caso, com essa diferença de 10 vezes, vai ser aproximadamente, né, menos 51 milivolts. Né, menos 58 milivolts. Essa diferença, né, ela é calculada, né, por essa equação, porque essa diferença de potencial ela é proporcional ao logaritmo da concentração, no caso do potássio no extracelular, em relação ao intracelular. Então, isso, né, quimicamente é o que a gente sabe. Então, essa é a equação para mim determinar
o potencial de equilíbrio de qualquer íon, quando eu tenho aqui uma membrana semipermeável, ele vai depender, né, da concentração do lado externo, da concentração do lado interno, que é o logaritmo, né, da divisão das concentrações, né, e isso, né, dependendo dessa constância aqui. Essa constância aqui, a constância dos gases, da temperatura, né, da valência e da constância de Faraday. Então, isso aqui, ó, isso aqui, se eu tiver uma condição de constante, né, então imagine, né, no caso, né, do potássio, isso aqui tudo, o RT, né, ou seja, se eu tenho a constância dos gases, né, temperatura ambiente, né, sobre a constância de Faraday, isso é igual a 58. Aqui fica só, né, o Z, que é a valência do íon. No caso do potássio, a valência é 1. Então, isso aqui vai depender do logaritmo, né, das duas concentrações. No caso, né, se eu tenho aqui, olha, 10 para 1. Como a valência do potássio é 1, né, então é 58 sobre 1. Vezes o log de quê? De 1 sobre 10. Porque eu tenho uma concentração aqui de 1 milimolar e aqui 10 milimolar. Olha, o log de 1 sobre 10 é menos 1. Menos 1 vezes 58 é menos 58 milivolts. E aí o que a gente vai ver é que esse valor, né, ele é exatamente um valor muito aproximado do que a gente vai ter, né, nas nossas células. Né? Então, quando eu estou medindo aqui o potencial de membrana do lado externo e o lado interno da membrana, eu vou ter uma medida de menos 58. Se eu aumento, né, a concentração, né, de potássio, né, se eu aumento o fluxo, o potencial de membrana varia para mais ou para menos, dependendo do como, né, eu vou fazer essas alterações. Dessa equação, quando a gente olha, né, aqui tanto, né, o neurônio de lula como o neurônio do neurônio de um mamífero, eu vou ver que, olha, está aqui 58, né, dependendo de quê? Porque todos esses íons são os principais íons, né, o potássio, o sódio, né, e o cloro, tá? Então, vai depender, o P aqui, né, é a permeabilidade. Então, a permeabilidade do potássio vezes a concentração, a permeabilidade do potássio, mais a permeabilidade do sódio, a permeabilidade ao cloro. A questão é que a permeabilidade, ou seja, em situação de repouso, né, a permeabilidade do sódio é 0. Você quase que não tem fluxo de sódio pela membrana. Do cloro, do mesmo jeito. O que significa que isso aqui for 0, esse produto dá 0, então o potencial de membrana ele é muito próximo, né, dependendo só exclusivamente da concentração interna e externa do potássio. E aí uma coisa que eu queria chamar a atenção, quando a gente fala da distribuição, né, dos íons, a gente não está falando assim exatamente que aqui lá fora tem a diferença. Não, na verdade, quando você vê o global, a mesma quantidade. Agora, o que a gente vai observar é que no lado externo da membrana, eu tenho mais cargas positivas, por exemplo, mais sódio acumulado aqui, e aqui eu tenho mais cargas, né, negativas acumuladas. Então, a distribuição aqui, elas são iguais, ou aqui no citoplasma, mas aqui no lado da membrana. Olha, então veja, eu tenho aqui uma membrana isolante, olha, eu tenho aqui que é lipídio, isso aqui também é isolante, e aqui eu tenho um acúmulo de cargas, ó, positivas e negativas aqui, ó. Olha, que substância é essa, né? Ou seja, que estrutura é essa que a gente pode fazer uma coisa metafórica, né? De que acumula, né? Então, esses pesquisadores eles foram exatamente estudar isso. O Goldman, o Hodgkin, né, e o Karts foram estudar, baseado nessa equação, né, e ver como isso funciona. E aí, o que eles perceberam foi que você mudando a concentração do potássio, você muda o potencial de membrana. Isso significa que isso aqui é a concentração de potássio, né? Você mexe a concentração de potássio, o potencial de membrana vai mudando. Isso quando se trabalha, por exemplo, com axônio de gigante de lula ou com...
E aí, né, esses pesquisadores, eles propuseram lá nos anos 40 que talvez a membrana ela pudesse ser representada por esse tipo, né, de esquema. O que é que eu tenho? Eu tenho uma corrente que sai de fora da célula para dentro da célula, através de uma corrente que é constante, né, que aqui seria, né, a corrente, né, de potássio, mas eu também tenho condições em que eu tenho, né, variável, que a minha resistência é variável, né, tanto ao sódio como ao potássio. Essa aqui significa, ou seja, se eu tiver, né, fluxo ou fluxo. E como eu tenho um acúmulo de sódio no extracelular e acúmulo de potássio no extracelular, é como se eu tivesse um capacitor. Eu tenho um sistema de capacitor, né? Então, tanto um capacitor como a resistência, vocês conhecem isso muito bem. Aqui eu tenho diversos tipos, né, de capacitores, e isso seria exatamente a membrana. Um lado intracelular e o extracelular. Então, essas placas que acumulam carga seria, né, a analogia da membrana. Qual é a diferença? Qual é a importância disso? É que o capacitor, ele tem a capacidade de carregar e descarregar de uma forma muito rápida, né? Então, o que eles então vão estudar é exatamente, né, entender assim, olha, que eu tenho uma corrente para sódio, eu tenho uma corrente para o potássio, e eu tenho uma corrente para o potássio constante, né, que essa aqui seria a corrente, essa daqui, que não tem uma resistência variável, tá? Mas eu tenho, né, uma corrente para sódio e para potássio que depende, né, de uma variação nessa resistência. E o que seria essa resistência? A capacidade, né, de ter fluxo de sódio ou não. Por isso que está aqui, ó, o G, que vai significar a condutância ao sódio, a condutância ao potássio. Então, né, o que é que isso vai permitir? Controlar a voltagem dessa membrana, né? Eu vou poder analisar, por exemplo, a corrente, né, se é isso que eles vão fazer. Se eu mexer na voltagem, se eu criar artificialmente uma diferença de voltagem aqui, e eu muda essas correntes de sódio e de potássio. E é claro, se eu tenho corrente, isso significa que eu vou ter movimento de carga elétrica, né? E movimento de carga elétrica na membrana celular vai ser igual a fluxo de íon, porque é o que tem carga elétrica. Então, o uso, né, do axônio gigante de Lula, na verdade, eles foram descobertos lá nos anos 30, da seguinte situação. Então, esse aqui é um molusco, né, a lula. Ele tem, né, um axônio aqui, que é grande, que tem o orifício dele é muito grande, esse axônio. Então, para os padrões da época, era possível inserir um eletrodo aqui dentro e ter um eletrodo aqui fora, e eu poder medir a diferença de potencial, ou impor uma diferença de potencial de uma forma, né, artificial. Então, esse axônio gigante permitiu, né, fazer os experimentos para a época, né? E aí, na verdade, esse aspecto que a gente vai fazer é colocar um eletrodo dentro e um eletrodo fora e medir como é que se tem a variação, né, nesse potencial de membrana. Então, este é o experimento clássico. Então, aqui eu tenho um axônio, né? Então, eu tenho um eletrodo aqui, o meu eletrodo de referência, e aqui eu tenho um eletrodo que eu posso fixar a minha voltagem. Eu posso medir tanto a minha voltagem, mas eu posso também medir a corrente. Mas o que vai me interessar é, se eu mexer na voltagem, né, altera a corrente, né? Se altera a corrente, vai alterar. Isso tudo levou a esses pesquisadores a criar os modelos matemáticos, né, para se trabalhar com isso. Por isso que, né, eu coloquei já para vocês, né, que vocês podem baixar esses simuladores. Está aqui esse simulador aqui, o simulador de Nevo ou o simulador de neurônio, né, para, né, estudar, né, as voltagens, né. Então, eu vou aqui agora, né, abrir aqui os simuladores. Deixa eu só... Deixa eu só abrir aqui o simulador para mostrar para vocês.
Então, como vocês estão vendo, né, então esse aqui é o simulador, né, veja que aqui você baixa ele, você faz só uma identificação, você consegue usá-lo gratuito. Esse aqui tem aqui o neurônio, tá, como você queira, tá. Aqui é o editor com os parâmetros que vocês podem manipular, que a gente não vai olhar agora, tá. Então, aqui a gente tem, né, por exemplo, se eu fixar aqui, né, a minha corrente, tá? Aqui eu posso fixar, aqui é o meu modelo, né? Então, veja o que a gente tem aqui, ó. Eu tenho aqui o meu modelo, né? Aqui eu vou ter, né, como se fosse aqui meu axônio. Eu tenho aqui para gerar a corrente, né, ou medir a corrente. Aqui é medir a voltagem, ou controlar a voltagem, né? Eu tenho tudo isso. Então, imagina aqui a minha voltagem, eu posso ter ela de vários tamanhos, né? Tem aqui o meu pulso, eu posso manipular aqui a amplitude. Aqui eu tenho a medida da voltagem que eu estou aplicando, aqui a duração, certo? Então, eu posso pegar e fazer ela bem curtinha aqui, olha, um pulso que ele vai ser bem pequeno, tá? Amplitude muito pequena, tá? Ok? E aí eu posso, né, atuar, né? Então, que se eu tiver aplicar esse estímulo, o que é que vai acontecer em termos de corrente, né? Então, quando eu faço aqui, ó, ele tem apenas essas correntes de entrada e de saída aqui, que é a corrente dissipativa, tá? Aí eu vou aumentar agora, veja, a minha amplitude aqui é muito pequena, né? Aumento um pouquinho mais, né? Aí, ó, só dissipativa, nada mais. Vou aumentar mais. Agora já mexeu aqui na minha corrente, já fez aparecer alguma coisa. Eu vou agora, né, ampliar aqui essa corrente. A duração desse meu pulso aqui, para vocês verem. Eu vou limpar aqui, certo? Aí vou dar o estímulo. Ó, tá vendo? Então ele, ó, isso aqui é as correntes dissipativa. Ele apareceu aqui no início uma corrente que eu vou identificar como uma corrente de entrada pela a posição dos eletrodos, né? Então isso aqui é uma corrente de entrada, que ela é curta, ela é transitória. E aqui eu tenho uma corrente de saída, né, que é uma corrente, né, mais longa. Se eu aumentar a minha amplitude aqui, olha o que está acontecendo. A corrente maior ainda, tá? Ok, eu vou limpar tudo, vou aqui baixar aqui minha corrente bem baixinha. Aqui não teve resposta nenhuma, só teve as correntes, né, dissipativa. Eu aumento aqui a minha amplitude, vou lá, dou meu estímulo, agora já começou a aparecer, né? Então aqui eu vou aumentar mais ainda, aumenta mais ainda, certo? Então veja, eu tenho uma corrente de entrada e uma corrente de saída. Isso aqui significa, ou pode estar entrando cargas positivas ou saindo cargas negativas, né? Aqui do mesmo jeito, ou está, né, entrando cargas negativas ou saindo cargas positivas. Então eu estou fixando a minha voltagem, certo? E estou vendo que aparecem essas correntes, tá? Então, voltando lá para a nossa apresentação, né? Onde está a nossa apresentação? Aqui, ok. Então, opa. Então, veja, aqui eu estou fixando, né, a minha voltagem. Se eu fixo negativamente, não ocorre nada, só aparecem as correntes capacitivas. Se eu fixo positivamente, pela amplitude, eu vou ter, né, as correntes capacitivas aqui e a corrente de entrada transitória e a corrente, né, de saída que é atrasada, demora um pouco, mas ela continua enquanto eu mantiver a fixação da voltagem. Aí a questão é, o que é essa corrente de entrada, a corrente de saída, né? Então aqui é um diagrama mostrando, quando eu faço, né, eu fixo a voltagem negativamente, eu só vejo corrente capacitiva. Quando eu fixo positivamente, eu vejo a corrente capacitiva, que é essa mudança, mas eu vejo uma corrente de entrada transitória e uma corrente de saída, né, que a gente chama atrasada. Então, quem são essas correntes? E essas correntes, a amplitude dela depende, né,
da voltagem que você está fixando, né, entre o lado interno e externo da membrana. Tá? Aqui eu vou chamar, então, uma corrente inicial, eu estou separando as duas, e uma tardia, né, a inicial e a tardia. Mas, né, a questão fundamental é essa, quem são essas correntes? Então, nós vamos dizer que essa corrente de entrada ela é dependente de sódio. Por que que a gente vai dizer isso? Está aqui, né, o exemplo. Aqui é a corrente de entrada, aqui é a corrente de saída. Tá? Então, aqui a gente está vendo isso. Né? Então, eu vou ajeitar aqui o meu ponteiro. Então, aqui, veja, aqui corrente de entrada, né? E aqui a corrente de saída. Então, o que eu estou falando é que a corrente de entrada é dependente de sódio. Como que isso foi feito? Então, existe, né? Vocês já ouviram falar, talvez já tenham visto esse peixe, né? O baiacu. Esse peixe, ele tem uma substância, que é essa daqui, a tetrodotoxina. Essa substância, ela bloqueia os canais de sódio dependendo de voltagem. Certo? Então, o que que ocorre? Se eu botar essa substância no meio, ela vai bloquear. Então, quando eu bloqueio os canais de sódio, dependendo de voltagem, veja o que que ocorre. Olha, a corrente de entrada desaparece. Então, isso é uma evidência, né, que essa corrente de entrada é dependente de sódio. Como o sódio está muito concentrado no extracelular, o que é que a gente está falando? Que o sódio, né, que é o responsável por isso. A outra, né, a corrente de saída é dependente de potássio. Aí, olha, foi essa outra substância, o tetraetilamônio, que é essa substância aqui, que ela bloqueia, né, os canais, né, de potássio. E quando eu uso, ó, tá aqui a corrente de saída, se eu uso essa substância, a corrente de saída desaparece. Cadê? Ela não tem aqui. Então, sugerindo que ela é dependente, né, de potássio. Então, eu tenho aqui é o exemplo, né? Se eu tiro, né, se eu bloqueio o potássio, eu tiro a corrente de saída, se eu bloqueio o sódio, eu tiro a corrente de entrada. Então, a gente já começa a ver que essas correntes, né, que vão gerar, né, são os dois tipos de correntes fundamentais, uma corrente de sódio, né, e uma corrente de potássio. Aqui seria, né, o exemplo da corrente de sódio, aqui em verde seria a corrente de potássio. E aqui em vermelho a corrente, né, resultante. Então, essa corrente é porque tem um fluxo de sódio. Qual é o fluxo de sódio? Entra sódio para dentro da célula. E aqui sai potássio de dentro da célula. Né? Então, esse tipo de corrente implica que se essa corrente aqui antes não existia e apareceu, é porque agora eu mudei a condutância ao sódio. Ou seja, eu estou permitindo a entrada de sódio. Se eu estou permitindo a entrada de sódio, é porque o portão para o sódio abriu. Ou seja, o canal iônico abriu. Então, eu vou dizer que existe um canal iônico, uma proteína transmembrana, que ela depende da voltagem. Quando a voltagem fica menos negativa, né, esse canal muda e gera, né, um influxo de sódio de uma forma rápida, né, transitória. Enquanto que aí a célula entra sódio, vai ficar, né, mais positiva ainda, e aí então abre esse canal de potássio e o potássio sai da célula. Então, isso aqui são as várias simulações que vocês podem baixar, né, os simuladores e ficar brincando com diversas coisas lá, sem nenhum problema. Então, em si, como é que a gente vai explicar a dinâmica, né, dessas correntes? Então, claro, é sempre pensando, né, como é que eu posso pensar no movimento disso, né, através, né, de portões, né, de equações. Então, na época, eles chamaram, né, de portão, porque não se conhecia ainda o que eram os canais iônicos, mas hoje a gente sabe que isso é em decorrência de mudança da estrutura da proteína. Esse aqui é lá o modelo, né? Então, o Hodgkin e Hackles montaram esse modelo matemático nos anos 40, né? E isso a gente pôde entender muito. Isso aqui é apenas, né, os parâmetros que vocês vão ver lá no simulador e podem alterar. Então, quando eu dou esse pequeno estímulo aqui, ocorre uma alteração local inicial. Então, isso aqui é o quê? Isso aqui é próximo de, vamos dizer, que está menos 60 milivolts. Aí aqui, na hora que eu dou o estímulo elétrico, eu tenho uma despolarização local,
chegou até um determinado valor aqui, há uma inversão nessa polaridade. Depois ele vem aqui gradualmente. Então, essa parte aqui é a entrada de sódio e aqui é a saída de potássio. Então, essa corrente inicial que é rápida. Então, a cinética do canal de sódio ela é muito ampla, muito rápida, faz com que o sódio entre muito rápido e depois, né, ele se fecha, ele se inibe e abre, né, os canais de potássio e ele entra. Isso aqui é o que nós vamos chamar, né, de potencial de ação. Né? Esse potencial de ação é o que vai ser o sinal neural. Então, quando eu olho uma membrana, que esse sinal ele é gerado, veja que eu estou aumentando a amplitude e o sinal não muda, a forma fica idêntica. Ele só ficou aqui um pouco mais precoce, mas a amplitude não aumenta. Por quê? Porque o limite dessa amplitude aqui é porque quando chega a essa voltagem, o canal de sódio ele se fecha. Lembre que a corrente de sódio era aquela, uma corrente de entrada transitória. Então você chega a um determinado valor aqui, que é o que nós vamos chamar de limiar, em que a voltagem em que esse canal de sódio abre. Na hora que ele abre, o sódio entra, porque o sódio está acumulado no lado externo da membrana. Ele entra em uma cinética muito rápida. Entrou muito, inverteu a polaridade, bloqueia o canal de sódio. Bloqueia o canal de sódio, a célula agora está positiva, ele vai tirar cargas positivas de dentro. Ele vai tirar e tem que tirar rápido, ele abre então o canal de potássio. E o potássio que estava acumulado no lado interno da membrana sai. E ao sair, a célula fica repolarizada, tá? Então ele está repolarizando. Então, tá aqui, olha, fez o estímulo, disparou, chegou o limiar, fez o potencial de ação. Aqui no caso, né, eu estou fazendo vários estímulos constantes. Então, eu vou fazer aqui para vocês, eu vou voltar lá para o simulador. Cadê o meu simulador? Aqui, pronto. Então, aqui nós vamos aqui, aqui para ver a voltagem, eu vou dar aqui o estímulo. Está aqui o potencial de ação, né? Agora, imagine se eu der esse estímulo, aqui eu estou aumentando só a duração, a amplitude está sendo a mesma, certo? Então, limpei, deu estímulo. Ó, só deu esse estímulo. Aí eu vou, né, aumentar mais ainda a duração, ok? Pronto, deu estímulo. Ó, aqui já apareceu um outro potencial de ação. Só que vocês estão vendo que a amplitude desse potencial de ação aqui, que eu estou marcando aqui, olha, ele é maior do que essa. Por que essa amplitude aqui é menor? Porque, na verdade, eu tive, né, eu não tive a recuperação total da célula. Mas agora eu vou dar um estímulo, eu vou, né, limpar aqui, certo? Vou voltar aqui o meu sinal, bem aqui assim, aí vou dar o estímulo, aí o potencial de ação. Eu vou aumentar a amplitude. Ó, ele só fez trazer um pouquinho mais para cá. Agora eu vou pegar esse meu sinal aqui, vou limpar. Aí eu vou agora aumentar aqui, ó, duração. Tá vendo? Deu aqui 2 estímulos. Vou aumentar mais ainda aqui a minha duração. Vou limpar. Agora, tá vendo? Ó, foi mais para cá. Certo? Se eu vou botar aqui, ó, ele distancia. Então, veja que esse potencial aqui, ele só existiu com uma voltagem maior. Um estímulo de maior amplitude. Né? O estímulo aqui de 23 nanopere fez esse potencial de ação, essa distância para cá foi menor. Com 9,7, olha, produziu esse e esse. Se eu diminuir mais ainda aqui, ó, para 4, né? Ó, só tem um, no segundo já nem ocorre, não chega nem a acontecer. Então, veja, essa fase aqui, né, ela só ocorre se eu aumentar mais a amplitude. Aí isso eu chamo de, né, período refratário. Certo? Veja que aqui não ocorre de jeito nenhum. Então, essa fase aqui é a fase de período refratário absoluto e aqui é a fase do período refratário relativo. Né? Tá? E é isso aqui que a gente está vendo aqui, esses dois. Né? O
fizer vários estímulos, eu der estímulo aqui isolado, ele não responde. Então, isso ocorre porque os canais de sódio ainda estavam inibidos, ele não responde. Então, veja, aqui eu tenho, né, uma injeção de corrente com um tempo maior, certo? Aí eu dei amplitude, ele provocou. Então, aqui, ó, aqui nessa situação, a amplitude 4,6 nanoampere. Gerou 1 e 2 potenciais de ação, certo? Num intervalo, então isso aqui, ó, é milissegundo. No intervalo de quase 6 milissegundos, gerou 2 potenciais de ação. Agora eu dei maior amplitude, olha, veja que a amplitude aqui era 4,6. A amplitude aqui agora é 24,6. Gerou 3 potenciais de ação. Então, ou seja, a frequência de disparo de potenciais de ação, ela depende da amplitude do meu sinal. Né? Então, está aqui 2, aqui 3, certo? Então, é por quê? Né? Ou seja, a forma de representar a intensidade de qualquer estímulo vai ser na frequência dos potenciais de ação. Aqui, olha, uma amplitude baixa, 2, que aqui eu só aumentei aqui a escala, certo? A escala aqui era de 20 milissegundos, a escala aqui agora é de 100 milissegundos. Gerei 2, aqui gerei 4, né? Entendeu? Então, isso, né, vai sendo importante, né? Então, a amplitude do estímulo, ela vai ser traduzida, né, na frequência de potenciais de ação. Aqui uma outra situação extrema em que eu dou um potencial, um estímulo com corrente alta, duração longa, e aqui fica disparando potenciais, disparando constantemente. Certo? Então, o registro dos sinais no neurônio aqui, né, se eu der um estímulo negativo, ele não vai responder, o estímulo, né, a frequência de potenciais de ação vai depender da amplitude. Quanto maior a amplitude, mais, né, potenciais de ação eu vou gerar. Agora, tem 2 tipos de neurônios que eu queria chamar a atenção de vocês. Um deles é esse aqui. Então, esse neurônio aqui, eu dei o estímulo, ele só disparou o potencial. Tá? Este caso aqui, olha, eu dei um estímulo, ele disparou o potencial e continuou disparando. Então, esse aqui é um tipo de neurônio que eu vou chamar de marca-passo. Ele é autoexcitável. Basta eu der um estímulo inicial, ele dispara e continua disparando espontaneamente. E aí claro, os desenhos, os formatos dos neurônios são mais diversos possíveis. E aqui está a síntese, né, do meu neurônio. O corpo celular, os dendritos, né, aqui o axônio, onde vai se propagar o potencial de ação. Então, aqui eu vou ter a entrada, aqui eu vou integrar o meu sinal, e aqui eu vou ter a propagação e depois a liberação para uma célula seguinte. Os tipos de neurônios que eu já mostrei para vocês, né, que é o que seria um neurônio neonipolar, um bipolar, um pseudobipolar. Tá? Aqui é a diversidade da árvore dendrítica, né? Veja que esse aqui tem pouco, esse aqui tem muito, esse aqui tem muito, muito ainda. Essa aqui é a famosa célula de Purkinje que tem, né, no cerebelo. Veja a riqueza. Então, é aqui nos dendritos que forma a sinapse. Então, aqui eu tenho menos sinapse, aqui eu vou ter muita sinapse. Aqui são os tamanhos, né, diversos, né? Eu tenho um axônio longo, axônios curtos. A outra questão também importante para a gente entender é as células da glia, né? Aqui os oligodendrócitos, que vão, né, servir para formar a bainha de mielina, que é a célula de Stivan, né? Os astrócitos, que vão fazer controle metabólico dos axônios. E o mais importante, aqui imagina o seguinte, isso aqui é um neurônio sensorial. Então, aqui eu tenho, né, a terminação, aqui é o corpo do neurônio, aqui é o axônio, que vai aqui para a periferia, vem para a nossa pele, né, e aqui ele está inervando aqui um tecido qualquer, e aqui é o axônio, ou a terminação do axônio, que vai fazer sinapse. Então, imagine que eu dei esse estímulo aqui, com essa duração e essa amplitude. Então, isso vai gerar uma alteração, uma pequena alteração, né, aqui que eu vou chamar de potencial receptor. Isso é o que a gente chama também de potencial local. Então, veja, era menos 80, gerou aqui, foi para menos 60.
Então, isso subiu o limiar e disparou aqui, ó. 1, 2, 3, 4 potenciais de ação. Esse dispara o potencial de ação aqui na zona de disparo. Por que que essa região aqui? Essa região aqui é rica em canais de sódio, dependendo de voltagem. Gerou e ele vai se propagar com essa mesma frequência daqui até aqui, e conforme esteja essa frequência, é o número de neurotransmissores que ele vai liberar. Eu aumentei aqui, ó, a amplitude agora do meu estímulo. Aumentei a amplitude aqui, né, do meu potencial receptor, potencial local. Então, veja, atingiu muito mais, né, a questão, né, do limiar, então ele gerou uma frequência maior de disparo de potenciais de ação, aqui na zona de disparo, que se propaga e chega aqui na terminação e vai liberar mais neurotransmissor ainda. Então, quando eu aumento a amplitude de um estímulo, eu vou traduzir pelo aumento da frequência de potenciais de ação que vão se propagar pelo axônio. Se eu também aumentar aqui a duração do estímulo, aumentei a amplitude e a duração, aumentei mais a frequência, né, e vou aumentar também a frequência e o tempo, né, de potenciais de ação, eu vou aumentar mais ainda a liberação de neurotransmissores. Então, veja, o sinal neural, que é o potencial de ação, como é que ele vai codificar a amplitude, se o sinal está mais... Então, assim, se eu estou tendo um estímulo doloroso na pele, se está mais ou menos doloroso, né, mais doloroso está gerando mais potenciais de ação. Menos doloroso, menos potenciais de ação. Certo? Então, eu tenho aquilo que a gente vai sempre usar, alteração na membrana, certo? Ou seja, tem o que nós chamamos de potenciais locais, né? Então, esses potenciais locais, eles são passivos, são sinais passivos, são os potenciais receptor ou os potenciais pós-sinapse, que nós vamos ver na próxima aula, que é os potenciais pós-sinapse. E, né, os que nós vamos chamar sinais ativos, que se propaga, é o potencial de ação. Ok? Eu tenho, né, no cérebro, né, de um animal, de um mamífero, diversos tipos de neurônio, e cada neurônio desse ele vai gerar potenciais de ação de formas diferentes. Então, aqui, ó, aqui eu tenho uma célula que está no córtex, né, que é uma célula, piramidal, ela gera esse tipo de potencial de ação aqui, ó, em formato de um trem. Esse aqui ele é muito rápido, é uma outra célula. Isso aqui é a célula de Purkinje, aquela célula que tem uma árvore dendrítica gigante. Olha como é que ela faz, ela dispara assim, alta frequência, aí para, dispara em alta frequência, diminui a frequência, dispara em alta frequência, depois entra em repouso. Então, cada célula vai ter potenciais de ação, o formato, a produção diferente conforme, né, as proteínas transmembranas iônicas elas estão presentes. Tá? Aqui, no caso de um reflexo, né, estímulo sensorial, potencial gerador, potencial local, gerou o potencial de ação, ele se propaga, que é o mais importante. Libera neurotransmissor, um outro potencial local, que é o potencial pós-sináptico, libera. Chegou aqui, liberou neurotransmissor, um outro potencial local, que é o potencial da placa motora, atingiu o limiar, gera potencial de ação no músculo que vai gerar a contração. Então, essa questão de ter potencial local e potencial de ação, ela é fundamental, né, para ter, né, a funcionalidade do sistema nervoso central. E, né, esse potencial de ação ele vai poder se propagar ao longo do axônio. E isso é importante. Essa propagação numa fibra amielinizada, ela vai ser dessa forma. Então, está aqui a propagação. Então, vai acontecendo potencial de ação em toda a fibra. Certo? Enquanto que está aqui, ó. A cada momento vai abrindo canais de sódio, entra, sai potássio, entra sódio, e assim sucessivamente. Então, essa é a propagação sem bainha de mielina. Né? Agora, quando eu tenho a bainha de mielina, o que ocorre? A bainha de mielina promove um isolamento. Então, com esse isolamento, eu vou ter uma alteração local aqui, o potencial de ação. Esse potencial de ação gerado aqui gera corrente, gera um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético ele vai induzir as mudanças nas proteínas aqui,
os canais de sódio, dependendo de voltagem, eles abrem, aí agora o potencial de ação veio para cá, que agora gerou aqui corrente em um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético induz a abertura desses que vai agora abrir aqui. Então, é uma condução saltatória, né? Vem para cá e vem para cá. Então, é muito mais rápido. Ou seja, a transmissão por indução eletromagnética é mais rápido que a indução ponto a ponto, né? Num axônio não mielinizado. Então, num axônio mielinizado, ele vem mais lento, né? Aqui, ó, disparou tudo igual, ao mesmo tempo. Esse veio para cá, esse já veio para cá. Esse está aqui, esse já está aqui. Ó. Velocidade é muito maior. Então, a gente tem a maioria dos nossos grandes axônios, eles têm bainha de mielina. Então, existe várias patologias em que essa bainha de mielina, ela se altera, né? Se eu perder a bainha de mielina, esse meu axônio, né, ele fica hipofuncionando. Então, vejamos, vocês lembram, né, por exemplo, aquele, né, físico, o Stephen Hawking, né, que faleceu, né, há poucos anos atrás, né, que foi um dos grandes estudiosos da física, a relatividade, né, quântica, né, e aí fez todo o trabalho, né, sobre, né, buracos negros, tal, etc. Ele tinha uma doença, a doença dele era uma desmielinização, ele perdia, né, aqui a bainha de mielina dos axônios motores. Então, os neurônios que se ligam aos músculos para promover a contração, esses axônios, eles são mielinizados. Então, ele vai perdendo, é uma doença degenerativa, você vai perdendo gradual ao longo, né, da vida. Então, primeiro, eles perdem, né, da musculatura aqui, dorsal, das costas, que é responsável pelo equilíbrio. Por isso que os primeiros sintomas é perda de equilíbrio. Depois vai perdendo a parte motora, vai perdendo toda a parte motora, perde até a capacidade de respirar, que era o caso dele, né? Ele já vivia com respirador mecânico constantemente. Mas ele tinha as sensações se mantinha, né? Porque a bainha de mielina no tipo motor é diferente da bainha de mielina do axônio sensorial. Então, o que a gente tem, né, são esses grandes axônios que vão, né, aqui eu tenho um axônio, fazendo aqui uma divergência, fazendo sinapse com vários, ou convergência. Então, esses circuitos é que são importantes, né, tá aqui, esses circuitos também, eles podem ser excitatórios, mas eles podem também ser inibitórios. Então, isso aqui é o que nós vamos chamar de sinapse, e é isso o que nós vamos, né, estudar na nossa próxima aula, né, de quarta-feira. Então, nós vamos ver como é que, né, esse sinal que sai daqui vai se transmitir, vai chegar até um outro axônio, tanto para sinapse química, sinapse elétrica, tal, e etc.